faz o toque. Paulinho, bateu pro gol. Gol! É do Vasco! É do menino Paulinho de novo! Já se destacou no segundo tempo contra o São Paulo. Hoje marcou 2. Paulinho! 2 vezes Paulinho no outro. Deixa o contra-ataque. Toda jogada para você. Guilherme Costa bota na frente. Ganha na boa. Se posiciona. Procura alguém. O deslocamento do Paulo Vitor desmarca o Paulinho. Categoria do menino batendo firme na entrada da grande área. É gol do Vasco. É gol de Paulinho. Os meninos funcionam. Paulinho batendo seco. Batendo no alto. Fala galera vascaína, aqui quem fala é Meilson Cunha, passando aqui para falar um pouco de mais um jogo do nosso Vasco, amanhã às 21 horas em São Januário contra o Atlético Mineiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Mais um jogo, né, que a gente vai ficar na esperança de que o time do Vasco consiga realmente jogar um futebol que faça com que ele obtenha um resultado, coisa que não vem acontecendo ultimamente. A torcida, a gente fica até um pouco meio desanimado com toda essa situação, né? A chegada do Luxemburgo nos trouxe uma esperança, nos trouxe esse ânimo, né, de que viveríamos uma nova era dentro do Vasco, que o Luxo ia conseguir realmente implantar ali um sistema de jogo que fizesse com que o Vasco fosse vitorioso em suas partidas, e coisa que aconteceu em partes, né, no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense e depois contra o Botafogo também. A gente achava realmente que o Lucha tinha achado ali o time, que tinha conseguido realmente mexer com o brilho dos jogadores, que tinha conseguido, né, mudar realmente o panorama que existia antes, né, aqueles jogadores realmente sem confiança, né? A gente tudo pensou que acontecia isso realmente. Mas depois disso, o que aconteceu? A gente foi para aquele jogo contra o Curitiba, aconteceu aquela questão do Henrique, né, que realmente ali atrapalhou, mas antes disso a gente já viu que realmente o Vasco não estava bem naquela partida. Então houve ali uma mudança e até agora a gente fica buscando o porquê disso e não encontra explicação. Essa é que é a grande verdade. Então, assim, esse jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, a gente fica até sem saber o que vai esperar, né? Qual vai ser esse Vasco de amanhã? Vai ser o Vasco das goleadas que tomou, né? Inclusive essa última contra o Bragantino. O Vasco já tomou 4 goleadas no campeonato, de 4 gols. Contra o Bragantino, contra o próprio Atlético Mineiro ganhou da gente lá em Minas Gerais de 4-1. Perdemos para o Ceará de 4 e perdemos para o Grêmio de 4. Né? Quer dizer, vergonhoso, realmente deixa a gente indignado, a gente como torcedor do Vasco, a gente que acompanha o clube, a gente que quer o melhor do clube. E ficamos nessa situação, não sabemos realmente como é que vai ser essa questão desse jogo de amanhã, se realmente qual o Vasco que vai entrar em campo. Se vai ser esse Vasco, né, derrotado, que já entra em campo como fosse derrotado, ou se vai ser aquele Vasco que nos deu a esperança, né, com a chegada do Luxemburgo, de que o time ia melhorar, né, como fez inclusive naquela partida contra o Atlético Goianiense e contra o Botafogo, né, que nos encheu de esperança de que realmente iríamos navegar em águas tranquilas o resto do campeonato, né, coisa que não aconteceu. Tem muita gente falando até em pré-libertadores, né, todo mundo se animou, e agora a realidade é que a gente está ali novamente no Z4, esse famigerado Z4, que não nos deixa em paz e que o Vasco está ali, né? E ninguém sabe o que vai acontecer. O jogo de amanhã é mais um jogo difícil, né? Até ser redundante aqui, toda a vida que a gente vem aqui falar, sempre exalta, né, a importância do jogo, porque realmente, né, o campeonato está acabando e agora faz como a história, a hora da onça beber água. Então o Vasco vai ter que realmente se reinventar, né, se quiser realmente sair dessa situação. Porque se jogar como jogou contra o Bragantino, né, jogar como jogou contra o Curitiba,
vamos amargar mais uma derrota, porque já sabemos da qualidade do time do Atlético Mineiro. Não é à toa que está ali, né, brigando pelo título brasileiro ainda, né, com bons jogadores, com um técnico que tem um esquema ousado, que a gente não sabe nem como é que ele vem, tem hora que é de um jeito, tem hora que é do outro. Então vai ser um jogo realmente muito difícil para o Vasco, e a gente fica na expectativa, assim, sem saber o que realmente vai ser esse jogo amanhã, né? Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer uma boa partida, né, e que vença o jogo, né, que é um jogo dentro de casa, um jogo difícil. Como perdeu esses pontos, né, desse chamado campeonato à parte, que o próprio Lucha denominou, né, que seria esses 4 jogos que passou, o Vasco só conseguiu vencer um desses jogos, empatou o outro, perdeu os outros 2. Então, assim, tem que recuperar agora esses jogos mais difíceis realmente, né, teoricamente, e é o que a gente espera, que pelo menos que os jogadores entrem com determinação, com raça, com garra e com vontade de vencer esse jogo, e que vistam a camisa do Vasco realmente com honra, que eles façam valer a história do Vasco, que essa camisa do Vasco realmente é uma camisa histórica, uma camisa de um clube vencedor, e os jogadores têm que incorporar esse espírito para poder vencer esse jogo. É aquele jogo que tem intensidade, que tem que estar correndo atrás da bola. O time do Atlético Mineiro, a gente sabe, né, que é superior ao time do Vasco, isso é fato, não tem como contestar, né, mas o jogo é ali dentro das 4 linhas. Então, se conseguir jogar determinado, se pelo menos voltar aquele espírito, o Lucha conseguir voltar aquele espírito desses jogos que ele, principalmente nos primeiros tempos de Atlético Goianiense e Botafogo, dá sim para fazer um jogo de igual para igual com o Atlético Mineiro, e a gente, quem sabe, obter uma vitória, né? Então, aguardar esse confronto. A gente sempre fala aqui da questão do confronto, é um confronto equilibradíssimo da história dos dois clubes. O Atlético venceu 28 partidas e o Vasco venceu 27, então mostra realmente o equilíbrio do confronto, né? São dois clubes grandes, enormes, gigantes, né? Com muita história a nível nacional, mas o Vasco joga em casa, o Vasco precisa muito do resultado, né? Porque não pode estar deixando para outras rodadas, não. A gente já viu, né? Teve aquela rodada contra o Curitiba que foi super favorável ao Vasco, mas já essa última rodada, e o Vasco perdeu aquele jogo para o Curitiba, aí nessa rodada que o Vasco perdeu para o Bragantino, a rodada foi desfavorável, todos os times que estavam ali embaixo conseguiram pontuar, menos o Sport, e o Vasco voltou para o Z4. Então não pode estar esperando pelos outros, não. O Vasco tem que fazer a parte dele, e não está fazendo. Então ainda há tempo, né? Eu particularmente ainda acredito que o Vasco vai se salvar desse rebaixamento, e enquanto, né, tem jogos aí, o Vasco tem 8 jogos ainda, só faltam 7 rodadas, mas o Vasco tem 8 jogos, que é o jogo contra o Palmeiras, que vai ter na próxima terça-feira. Então tem que lutar. O time não é essas coisas, né? O time do Vasco a gente já sabe, infelizmente, que não é bom, que para a próxima temporada o Vasco consiga formar um time melhor, isso aí toda a gente já sabe. Mas o foco é agora, porque o Vasco não pode, de forma alguma, cair mais uma vez para a Série B. Ainda mais com as mudanças, né, em relação ao repasse das verbas, né? Que quando se cai para a Série B, tá lá o exemplo do Cruzeiro, não vai conseguir voltar esse ano, e as finanças cada vez pior, então vai ser difícil. Então Deus nos livre de que o Vasco realmente caia, né, na mesma cor do Cruzeiro e vá para a segunda divisão, e aí a coisa vai ficar muito pior do que já está. Então torcer realmente para que amanhã, né, o Vasco consiga pelo menos esse espírito de time aguerrido, de time que realmente vai lutar, né, vai nos representar, porque ultimamente, esse último jogo então contra o Bragantino foi terrível. Jogadores andando em campo, jogadores desligados, jogadores sem saber nem o que estavam fazendo em campo, qual a posição que ocupavam dentro de campo. Então, assim, foi realmente uma partida terrível do Vasco, né? Mas não tem outra forma. Infelizmente, a gente vai ter que nos segurar no quê? Na camisa do Vasco, né? No que o Vasco já foi, para nos dar essa esperança de que o Vasco possa sim vencer o Atlético Mineiro amanhã em São Januário, às 21 horas. Quero aproveitar aqui a oportunidade, antes de encerrar o vídeo, de convidar todos vocês para amanhã. A gente vai fazer uma pré-live, né, às 20 horas, para justamente falar sobre essa escalação, que inclusive ninguém sabe, fala-se aí que na imprensa
de que o Lucha vai modificar 2, 3, 4, até 5 posições no time. Eu particularmente não acredito muito nisso, mas estão falando, são hipóteses, né? Então, mas a gente vai aguardar realmente qual vai ser a escalação do Luxemburgo para o jogo, para a gente falar em cima da escalação. Então, no pré-jogo, às 20 horas, a gente vai estar falando sobre isso. Eu acredito, assim, o meu sentimento em relação ao time, não tem como a gente estar pensando com a cabeça do treinador aqui, né? A gente tem que dar a nossa opinião. A minha opinião, eu modificaria o time, sim, não muito, como muitos aí estão falando, mas pelo menos o Heller eu já tiraria, colocaria o Marcelo Alves ao lado do Castan, também está mal, mas não tem outro jogador para o lado do Castan. O Henrique voltaria para a lateral esquerda, porque Neto Borges não é jogador de futebol. Na cabeça de área volta o Bruno Gomes, né? Ali eu insistiria ainda com o Léo Gil, querendo ou não, também não está muito bem, mas é aquele jogador aguerrido, pelo menos. E ali, e o Benítez, eu colocaria o Benítez, faria o meio de campo, Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez, e colocaria Pikachu, ali fazendo aquela função que ele faz ali pela direita, o Cano e o Thales, porque não tem muita opção. Fala, vamos colocar o outro jogador aí, o Catatal. Pô, o Catatal não joga faz não sei quanto tempo, né? Tem o outro menino, o Peck, né, o da base, que está entrando bem, mas eu acredito que para ele entrar de início, quando ele entra de início, ele não vai muito bem. Eu não deixo o Peck no banco mesmo, para de repente ele entrar no segundo tempo e aí crescendo naturalmente. Então, o time que eu escalaria seria esse. Fernando Miguel, que também não tem mais o que mudar agora, também é outro que altos e baixos. O Léo Matos também, que não, na verdade, jogador do Vasco, né? A maioria não vem bem, mas é aquela coisa, não adianta tentar. Pelo menos é um jogador mais experiente. Colocaria o Léo Matos, o Marcelo Alves, Castan e Henrique. A cabeça de área, Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez, Pikachu, Cano e Talismã. Esse seria o meu time para o jogo contra o Atlético Mineiro amanhã em São José. Mas vamos aguardar o que o Luxemburgo vai decidir. E então aproveito para reforçar, né, que vocês compareçam junto a gente aqui na pré-live amanhã às 20 horas, tá? Que a gente vai estar fazendo essa pré-live justamente para debater um pouco da escalação e a expectativa para o jogo. Lembrando que nessa live a gente vai ter o sorteio de uma camisa. Na verdade não é um sorteio, vocês vão participar do chat, deixar lá o placar de vocês, e aí quem acertar o placar no pós-jogo vai ganhar uma camisa personalizada do canal Vascaínos do Nordeste. Quando terminar o jogo, assim que terminar o jogo, por volta das 23 horas, estaremos novamente com a nossa live, né, do pós-jogo, para debatermos o jogo entre o Vasco e o Atlético, e se Deus quiser, uma vitória do Vasco, para que a gente possa respirar nesse campeonato. Se a gente vencer amanhã o Atlético Mineiro, que é um jogo difícil, mas é possível, eu acredito que o Vasco, inclusive, saia da zona do rebaixamento, e aí, né, vamos seguir no campeonato de uma forma tranquila. Porque se perder amanhã, a coisa vai ficar feia. Já está feia demais, vai ficar pior ainda. Mas temos que ser otimistas, né? Eu, particularmente, eu ainda acredito que o time vai sair dessa. Então vamos nessa torcida juntos para que o Vasco realmente saia dessa situação. Tá bom? Então um grande abraço a todos e vamos ficar na esperança que o Vasco realmente consiga fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro e consiga obter os 3 pontos. Grande abraço e saudações vascaínas.